Bhagyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Tuise Namaha. Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jaya Vidhiraye Tirup Sanatana Bhatta Raghunath Sijiva Gopala Bhatta Das Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hoje é precioso dia do advento, aparecimento Chaitanya, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Janmotsa, Gaura Purnima, Tito. Chaitanya Mahaprabhu é próprio Krishna. Sei Gaura, sei Krishna, sei Jagannatha. Mesmo Gaura é Krishna, também Jagannatha. Qualquer manifestação de Deus, São Prabhupada estava falando, ela deve ser corroborada nas escrituras e aceita pelos grandes sábios. Então, vários sábios, grandes acharyas, igual Sarvabhauma Bhattacharya, Rupa Goswami, Sarupa Damodara, aceitaram Chaitanya Mahaprabhu como próprio Senhor Supremo. E baseado em várias escrituras, a gente acha sobre o advento de Chaitanya Mahaprabhu. Então, o Gurudeva coletou aqui, alguns tem nesse livro aqui. Vou falar algumas aqui. No Atharva Veda, um dos 4 Vedas, Sama Veda, Rig Veda, Yajurveda, Atharva Veda. Atharva Veda é dito Vedanta Vedjam Purusham Puranam Chaitanyatpanam Vidya Vishwa Joni Mahantam Tameva Viditva Timrityum Etinanya Panta Vidyate Yanaya. A personalidade de Deus Suprema, Bhagavan, que é conhecido pelo Vedanta, a super-alma, Senhor primordial e original causa do universo, é Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aquele que compreende esse fato, fica liberado da morte. Não é possível para aqueles sem o entendimento da posição de Sri Chaitanya Mahaprabhu obter seu Senhor adorável, uma vez que não há nem mesmo a menor diferença entre Sri Krishna e Sri Krishna Chaitanya Deva. Esse é um dos versos. Nesse outro verso aqui, Brahma Vibhaga, capítulo Tritya Kanda, também do Atharva Veda, fala o seguinte: quando os semideuses oraram para Bhagavan Sri Krishna, requisitando ele para descender à terra, ele disse: vou aparecer nas margens do Ganges, entre
o quarto e o quinto milênio da Era de Kali. Meu coração, estando satisfeito pelas orações da encarnação de Shankara, Adwaita Acharya, vou manifestar a mim mesmo como um virtuoso e renunciado Brahmana Sannyas, livre de desejos materiais e possuindo todas as qualidades transcendentais. Neste momento, minha compleição será dourada. Vou ser chamado Mishra. Meus olhos, Mishra também é outro nome de Brahma, meus olhos e braços serão longos. Com todos os sintomas descritos no Samudrika de um Mahapurusha, grande alma, vou saborear minha própria doçura na forma de um devoto. Apenas pessoas qualificadas saberão quem sou eu. E porque Krishna aparece, vai falar aqui em outro verso, que Krishna aparece em 3 eras, por isso que Krishna é chamado de Tri-Yuga. Todas as outras vêm como suprema personalidade de Deus, mas Chaitanya Mahaprabhu é chamado de Chanavatar, que é coberta. Significa que ele não vem como suprema personalidade de Deus, mas como devoto. Ele é a suprema personalidade de Deus, mas coberto. Ou seja, ele não vem e se mostra como o Senhor Supremo igual nas outras Krishna, Vamana, Varaha, Rama, Nishinra, não. Porque nessa era de Kali, Chaitanya Vishnu aparece, Krishna aparece de forma coberta, ou seja, disfarçado. Chaitanya Mahaprabhu apareceu como um devoto. O Swami Prabhupada fala que Krishna ele veio na Terra, Lila Purushottam, para performar passatempo. É muito difícil compreender e mais difícil ainda como obter devoção para Krishna. Ele veio performar passatempo. Então, Chaitanya Mahaprabhu, Krishna viu que a não ser que ele descendesse para mostrar como é esse serviço devocional a Radha e Krishna, ninguém mais ia poder entender e não ia ter um exemplo para praticar. Então, por isso, Chaitanya Mahaprabhu veio como devoto, que aí ele pratica. Como devoto, ele pratica Bhakti Yoga e ensina a gente a praticar Bhakti na linha do amor divino que ele veio trazer, que é inclinado para as gopis, Radha Krishna, em Goloka Vrindavan. Então tem vários versos aqui, no Samaveda também encontrado, para salvar as almas de Kali Yuga, que estão presas pelos pecados, vou descender juntamente com meus eternos associados. Você vê, Chaitanya Mahaprabhu veio com Adwaita Acharya, Srivas Pandit, Gadadhar Pandit, Nityananda Prabhu, então veio com seus associados. E no Katha Upanishad, Jyotir-iva Dhumakaha, a forma efulgente do Senhor parece fogo, que não é coberta por fumaça. E Chaitanya Mahaprabhu é dourado. Chandogya Upanishad também fala, 166, Hiranya Smrasru, Hiranya Keshaha, Apranakat Sarvaiva Suvarnaha. A face do Senhor é dourada, e o cabelo em sua cabeça também brilha como ouro. Desde os seus pés até o topo de sua cabeça, esse alto manifesto Senhor Supremo é dourado. Chaitanya Mahaprabhu é chamado de Gauranga, significa dourado. Ele foi predito também, Chandogya Upanishad. Tem vários versos aqui, tem mais
Mundaka Upanishad, Svetasvatara Upanishad. E também no Srimad Bhagavat, tem especialmente 2 versos. Tem um no 7, 9, 38, 10, 8, 13. E tem o outro, 11, 5, 32. Krishna Varnam, Krishna Krishna, Sangam Pangasta Parshadam, Jagai Sankirtana Prajai, Jajanti Sudmeda Saha. Fala que nessa era de Kali, Chaitanya Mahaprabhu ia aparecer, Krishna ia aparecer não como a cor natural dele escura, mas o contrário disso, significa clara. Ia fazer o quê? Jagya Sankirtana Prajai. Ia inaugurar o cantar dos santos nomes, Mahamantra. Pessoas inteligentes iam adorar ele. Então tem vários e vários versos. Mahabharata. Tem um verso no Mahabharata, ó. 1:4:92. Fala, Suvarna Varno Remango Varangas Chandanangadi Sanyas Kri Chamaha Santo Nista Santi Parayanam. Senhor Supremo vai aparecer em Kali Yuga com uma compleição dourada. Seu corpo vai ser untado com polpa de sândalo, vai aceitar a ordem de sannyas e vai estar bem composto e pacífico. Ele vai estar completamente absorto em bhakti, devoção. Então são vários versos que a gente só aceita uma manifestação de Krishna se ele tiver falado nas escrituras e for aceito pelos grandes sábios. Então, Chaitanya Mahaprabhu foi falado em várias escrituras e foi também aceito por grandes sábios como sendo a original personalidade, suprema personalidade de Deus, não diferente de Krishna. Ele descendeu a esse mundo, é chamado de Mahavandana, a encarnação mais misericordiosa de Krishna. E você vê, Krishna, quando veio, ele matou vários demônios. Alguns deles foram liberados, Brahma Jyoti. Mas Chaitanya Mahaprabhu não matou ninguém, pelo contrário, ele deu Krishna Prema para os outros, até para os maiores demônios, igual o Jagai Madai. Por isso que é chamado de Mahavandana Avatar, a manifestação de Krishna mais misericordiosa. Ele veio para liberar as almas pecaminosas, caídas, igual a gente, nessa era de Kali. Essa foi a missão dele. Liberar as almas caídas, mas fazendo o quê? Dando Krishna Prema. Se Krishna Prema. E qual tipo de Prema? O Natojala Ras. Significa o amor que as gopis, as donzelas ou vaqueiras de Vrindavana têm por Krishna. Foi isso que Chaitanya Mahaprabhu veio trazer, que só o próprio Krishna podia dar isso para o mundo. Ele veio, o coração dele era Radharani e a cor também de Radharani, mas ele era o próprio Krishna. Sem o sentimento de Radharani, ele veio entender qual tipo de amor que Radharani tinha por ele, que era maior do que o dele por ela. Então, para entender isso, ele veio com o sentimento de Radharani, também para distribuir o amor, não que Radharani tem, mas o que a servente de Radharani tem. Lá de Manjaris, isso foi falado por Rupa Goswami, falou um verso glorificante Chaitanya Mahaprabhu, Anarpitam Charintirat Karunaya Vatinaha Kalou Kaliu Samarpaintum Natujala Rasa Sabhakti Shriyam Haripurato Sundaram Dyuti Kadamba Sandipitaha Sadari Doya Kandares Purato Vas Satinandana. Ele falou Anarpitam Charintirat Karunaya Vatinahal Kalou Kali Yuga. Karuna significa mais misericordioso. Anarpitam Charintirat Karunaya Vatina Kalou. Ele veio
essa manifestação que veio nessa era de Kali é a mais misericordiosa e tinha milhares de anos, vários ciclos das dia de Brahma, que ele não havia aparecido. E Chaitanya Krishna vem só em uma vez em um dia de Brahma, ou seja, 1000 ciclos das 4 eras, 4 bilhões de anos só vem uma vez. E só quando Krishna de Vrindavana vem, Chaitanya Mahaprabhu vem. Então ele veio depois de muito, muito tempo. A encarnação mais misericordiosa apareceu nessa era de Kali. Karunaya Vatinaha Kalo Samarpaitum, que ele veio dar? O Natodjala Rasa, Swabhaktisya. O Natodjala Rasa é o amor que as manjares ou golpes, serventes de Radharani, têm no coração delas. Ele veio dar isso para o mundo, para as pessoas nessa era de Kali. Então, a principal missão de Chaitanya Mahaprabhu foi essa, mais misericordioso, Patito Pavan, salvador dos caídos. Se a gente adota o processo dado por ele, principalmente Trinada Pisunityena, Taroa Pisahistuna, Marina Manadena, Kirtaniya Sadahari, cantar sempre os santos nomes com atitude humilde e tolerante. E respeitando aqueles que merecem nosso respeito, sem esperar respeito para nós mesmos. Humildade e tolerância, realizando Sankirtan, ou seja, recitação do nome, seja com japa, seja com instrumento, seja recitando as escrituras ou ouvindo. Esse é o processo de adorar Chaitanya Mahaprabhu. Nesse humor humilde e tolerante, recitar o nome na associação dos Bhaktas, devotos. Então, a gente só pode compreender Krishna através da misericórdia de Sri Guru Gauranga, o mestre espiritual de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é mais misericordioso do que o próprio Krishna. A misericórdia irada e Krishna combinada vem com Chaitanya Mahaprabhu. Então, nesse dia, a gente faz esse jejum até 6 horas, sem comer e beber nada, e depois como se fosse secadas, para observar e prestar respeito a esse dia. E o máximo possível ler, refletir, orar, escutar sobre Chaitanya Mahaprabhu, que foi quem começou esse movimento Sankirtan, o canto do nome, nessa era de Kali. Ele trouxe esse nome de Goloka Vrindavan para esse mundo material nessa era, exato pouco mais de 500 anos só atrás, pouco tempo. Ele é o próprio Senhor Supremo, a gente deve entender isso através das Escrituras. Todas as Escrituras falam isso, é o próprio Criador do universo inteiro, de milhares e milhares de universos, não diferente de Cristo. Esse é Chaitanya Mahaprabhu, que veio coberto como se fosse devoto, mas na verdade o próprio Senhor Supremo. Veio como devoto para poder distribuir isso e dar o exemplo de prática, que a não ser que ele fizesse isso, seria muito difícil as pessoas seguirem. Por isso ele veio como devoto e praticou, e ensinou como a gente deve praticar. A gente já sei e deve adorar ele como guru, sabendo que ele é o próprio Sri Krishna, no morro de servidão. O Gurudev falava. Então é isso. Alguém tiver alguma coisa aí? Uma dúvida aí sobre Chaitanya Mahaprabhu? A gente continuar o Bhagavad aqui. Ninguém nada? E Chaitanya Mahaprabhu começou esse Harinam Sankirtan, infundiu o Bhakti no coração de Rupa Goswami, que escreveu mais elaborados livros sobre esse humor interior, o Nato Jalaras de
Chaitanya Mahaprabhu veio distribuir. E depois, principalmente, que veio botar isso em prática para ser distribuído no mundo inteiro. Chaitanya Mahaprabhu distribuiu na Índia inteira. E apesar de ter sido na Índia inteira, isso foi para o mundo inteiro, afetou o mundo inteiro. Você vê vários santos de todas as religiões, a maioria nasceu no século XV e XVI, justo quando Chaitanya Mahaprabhu estava aqui. Então isso é a prova que, fala nas escrituras, que prêmio, o amor puro de Chaitanya Mahaprabhu influenciou o mundo inteiro. Não só pessoas cantaram e dançaram, mas até pedras derreteram e animais cantaram e dançaram com ele. Como na floresta de Jarikanda. Não é grande isso, até porque a gente vê o Padre Anchieta no Brasil, é falado que os animais também oravam com ele, e outros sábios também. Mas talvez, como o amor mais elevado, talvez foi o único amor mais elevado que só Cristo pode trazer, que foi capaz de fazer pedras de montanhas derreterem. A gente vê em Jarikanda as pedras que derreteram, a marca do pé de Chaitanya Mahaprabhu, essas pedras até hoje, como evidência do poder do amor divino de Chaitanya Mahaprabhu. Até pedras se derretiam. Não só corações de demônios que derretiam e convertiam por aquele amor divino, mas até pedras e animais. Depois, Bhaktivinoda Thakur, que organizou para isso distribuído para o mundo inteiro, pudesse praticar. Aí veio Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que enviou Swami Prabhupada, que enviou Srila Gurudev Narayana Goswami, e que hoje está sendo cantado no mundo inteiro. Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna, que veio trazer essa religião eterna, Bhagavat Dharma, Sankirtana, através do cantar do nome de Krishna. É o mais poderoso método para alcançar Deus, devoção por Deus, morar com Ele. E só Krishna podia trazer isso. Por isso que ele veio como Chaitanya Mahaprabhu. Vishnu, nenhuma manifestação de Vishnu, Nishin, Rama, Mahavishnu, ninguém podia trazer esse tipo de amor puro por Krishna em Goloka Vrindavan, só o próprio Krishna na forma de Chaitanya Mahaprabhu. Por isso que ele descendeu, para distribuir isso. É o mais misericordioso. Carol? Carol? Falar? Ai, meu Deus. Desculpa, fiquei falando com o áudio fechado. Boa noite. O senhor tinha comentado numa outra aula que foi o que eu entendi, que as instruções de Gurudeva é que ensinasse o Bhagavad Gita, depois Srimad Bhagavata e depois Chaitanya Charitamrita, é isso? A sequência natural é essa. Mas por que a gente lê por último sobre Chaitanya? A filosofia sem compreender o Gita e o Bhagavad é impossível compreender a complexidade do tato do que Chaitanya Mahaprabhu veio trazer. Impossível. Se alguém leu Chaitanya Charitamrita direto, vai ver que vai compreender quase nada. Entendeu? Entendi. Entendeu? Não? Sim? Calma, eu me atrapalhei no áudio. Eu entendi, sim. Acho que eu fiquei mais curiosa mesmo, assim, para saber um pouco mais em profundidade sobre o Sr. Chaitanya. Sobre a vida dele tem vários livros, mas o mais importante é o que ele veio trazer, né? E isso, se alguém tentar ler sem ter a base, ela ou não vai entender nada, ou vai deturpar, ou vai
ou vai ser pensar besteira. Ou seja, vai ser maléfico. Porque são assuntos confidenciais que não devem ser adentrados sem a base do Gita e do Srimad Bhagavatam. Então, por isso você vê, Gora Purnima, estava vendo Swami Prabhupada, ele falou 20 minutos só sobre Chaitanya Mahaprabhu. Era para iniciantes, que ele estava igual vocês, mesmo tempo que vocês estão, na época, Swami Prabhupada, então ele falou 20 minutos. Ele não adentrava nisso, você tem um estágio. Se alguém tentar pular estágio, vai pensar besteira, vai cometer a parada. Parada significa algo contrário da adoração, que bloqueia Bhakti. Então, por esse motivo, deve ser cauteloso. Chaitanya Mahaprabhu veio trazer humores confidenciais de adoração a Radha e Krishna. Se alguém não tiver uma base, vai ser prejudicial para a vida dela. Por isso. Mas é bom ficar sabendo e adorar Chaitanya Mahaprabhu, sabendo que ele é Krishna, adorar como guru, que ele veio mostrar como que pratica, e aceitar as instruções dele de prática, o mais humilde, folha de grama, mais tolerante que a árvore, recitar o nome sempre e orar pela misericórdia dele. E pela misericórdia dele, um dia a gente pode compreender o que ele veio trazer. Vamos continuar aqui. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 16. Shushrusho sadadhanasya Vasudeva kataruchi Syamahat sevaya vipraha punyatirtha nisevanat. Pode ler. Ó sábios duas vezes nascidos, servindo aqueles devotos que estão completamente livres de todos os vícios, presta-se um grande serviço. Através de tal serviço, obtém-se afinidade por ouvir as mensagens de Vasudeva. Significado: a vida condicionada do ser vivo é causada por sua revolta contra o Senhor. Há homens chamados Deva, ou seres vivos divinos, e há homens chamados Asuras, ou demônios, que são contra a autoridade do Senhor Supremo. No Bhagavad Gita, 16º capítulo, dá-se uma vivida descrita dos Asuras, na qual se diz que os Asuras são postos em estados cada vez mais baixos de ignorância, vida após vida, e assim deslizam até formas animais inferiores e ficam desprovidos de informação da verdade absoluta, a personalidade de Deus. Estes Asuras são gradualmente corrigidos e despertos para a consciência de Deus pela misericórdia dos servos liberados do Senhor, em diferentes países, de acordo com a vontade suprema. Tais devotos de Deus são companheiros muito íntimos do Senhor, e quando vêm salvar a sociedade humana dos perigos do ateísmo, eles são conhecidos como encarnações poderosas do Senhor, como filhos do Senhor, como servos do Senhor ou companheiros do Senhor. Chamar de Shakti Avesha Avatar. Exemplos disso é Vyasadeva, Jesus Cristo, Maomé, Moisés, são Shakti Avesha Avatar. Isso que falou, são aceitos às vezes como filho, igual Jesus falou que era filho, amigo, etc. Ó, Mas nenhum deles falsamente diz ser o próprio Deus.
Essa é uma blasfêmia declarada pelos Asuras, cujos seguidores demoníacos também aceitam farsantes como Deus ou suas encarnações. Vê, hoje tem vários desses, né? Recentemente tinha Sai Baba, que declarava isso. São simplesmente asuras demoníacos. Eles se autodeclaram Deus. São tolos, são chamados de asuras. Seguidores também são demoníacos. Eles aceitam esses farsantes como Deus. Você vê, na Índia até hoje tem várias umas pessoas com algum tipo de poder obscuro, são aceitas, se autodeclaram Deus, são aceitas pelos ignorantes também como Deus. E impersonalistas também, às vezes, se autodeclaram como sendo Deus, também são tolos. São asuras. Já os devas são aqueles devotos que são serventes de Deus. Bom, Nas escrituras reveladas, há informação definida sobre a encarnação de Deus. Ninguém deve ser aceito como Deus ou encarnação de Deus, a menos que seja confirmado pelas escrituras reveladas. por isso que a gente vai nas escrituras. E as escrituras confirmam Chaitanya Mahaprabhu como próprio Senhor Supremo, como avatar. Na verdade, ele é avatar, a fonte de todos os avatares. Por quê? Porque ele é confirmado nas escrituras e aceito por grandes sábios. Por esse motivo, a gente não pode ter dúvida que Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga Mahaprabhu, é o próprio Senhor Supremo. É confirmado nas escrituras. E a gente não deve aceitar ninguém que não esteja nas escrituras. Nenhum avatar, falso avatar, ou farsantes que se autodeclaram Deus, ou isso e aquilo. Não deve aceitar só o que está nas escrituras. O Chaitanya Mahaprabhu em várias escrituras. Chandogya Upanishad, Mahabharata, Srimad Bhagavatam, Atharva Veda. Todos eles têm comprovações que Chaitanya Mahaprabhu é Krishna. Por esse motivo. Os servos de Deus devem ser respeitados como Deus pelos devotos que queiram realmente voltar ao Supremo. Deve ser respeitados como se fosse Deus. Ele não é Deus, mas tem que ter o mesmo respeito como Deus. Eles têm a potência de Deus dentro deles. Isso é que é Shakti Avesha Avatar. É o poder de Deus vem junto com eles. É infundido o poder divino neles para pregar a missão de Deus. Então, isso é Shakti Avesha Avatar. Por esse motivo, a gente deve prestar respeito a ele como Deus. Por isso que não tem problema quando algum cristão fala que Jesus é Deus. Não tem nenhum problema nisso. A gente sabe que não é, mas não tem problema, porque deve ser respeitado igual Deus. E ele também é um avatar de Deus. Então, tá tudo bem. O avatar de Deus é não diferente dele. Então, os servos de Deus devem ser respeitados como Deus, pelos devotos que queiram realmente voltar ao Supremo. Igual os nossos acharyas, devem ter dado adoração igual para eles e também para Deus. Na verdade, são manifestações diretas de Deus, ao mesmo tempo. A gente canta Shakshadhari Tena Samasta Sastra Yuktastata Bhavyata Eva Sadhi Kintu Prabhuja Priya Eva Tasya Vande Guru Sri Charanaravinda. Esse verso fala Shakshadhari Tena Samasta Sastra. Sastra, todas as escrituras, Samasta é todas. Shakshadhari fala que Sri Guru é manifestação direta de Hari. É esse verso que a gente canta Mangalarati, Guru Devasta. Também fala isso. Vamos lá. Esses servos de Deus são denominados Mahatmas ou Tirtas e pregam de acordo com o tempo e o lugar particulares. Os servos de Deus
exortam as pessoas a tornarem-se devotos do Senhor. Eles não toleram de forma alguma ser chamados de Deus. Shri Chaitanya Mahaprabhu era o próprio Deus, de acordo com a indicação das escrituras reveladas, mas ele representou o papel de um devoto. As pessoas que sabiam que ele era Deus chamavam-no de Deus, mas ele tampava os ouvidos com as mãos e cantava o nome do Senhor Vishnu. Você vê, Ele protestava. os serventes de Deus jamais vão falar que é Deus. Então, Mahaprabhu era o próprio Vishnu, o próprio Senhor Supremo, mas ele estava na forma de devoto, para propagar a prática de Bhakti, cantar os santos nomes, no humor de Vraja Prema. Quando alguém falava que ele era Deus, ele tampava o ouvido, não aceitava. Então, todos os serventes de Deus jamais vão gostar se alguém chama eles de Deus. Ninguém vai aceitar isso. Eles sempre vão falar, sou servente. Jesus Cristo falou, sou filho de Deus. Swami Prabhupada, Gurudev falou, sou servente de Deus. Eles jamais vão falar que é Deus. Nitya Mahaprabhu, como devoto, mesmo sendo o próprio Senhor Supremo, não aceitava isso. Ele protestava vigorosamente contra ser chamado de Deus, embora indubitavelmente fosse o próprio Deus. O Senhor comporta-se assim para prevenir-nos contra os homens inescrupulosos que sentem prazer em ser chamados de Deus. Os servos de Deus vêm para propagar a consciência de Deus, e as pessoas inteligentes devem cooperar com eles sob todos os aspectos. Servindo-se ao servo de Deus, pode-se comprazer a Deus mais do que servindo diretamente ao Senhor. O Senhor fica mais satisfeito quando vê que seus servos são devidamente respeitados, porque tais servos arriscam tudo para o serviço ao Senhor, e por isso são muito queridos pelo Senhor. O Senhor declara no Bhagavad Gita 18:69 que ninguém é mais querido por ele do que aquele que arrisca tudo para pregar sua glória. Servindo-se aos servos do Senhor, gradualmente obtém-se as qualidades desses servos, tornando-se assim qualificado para ouvir as glórias de Deus. A avidez por ouvir sobre Deus é a primeira qualificação de um devoto elegível para entrar no reino de Deus. A primeira coisa, Shravana falou aqui, servindo aqueles devotos que são completamente livres de todos os vícios, prestam um grande serviço. Tal serviço obtém afinidade por ouvir as mensagens. A primeira qualidade é ouvir, avidez em ouvir sobre o Srimad Bhagavatam, Gita, ou seja, sobre as instruções de Krishna e dos Vaishnavas. É melhor servir os Vaishnavas. E Krishna fica mais satisfeito de que a gente serve o servente dele do que ele próprio. Então, por isso que os Vaishnavacharyas têm um lugar especial na nossa prática diária, porque Krishna gosta mais que a gente serve e adora o servente querido dele, associado e devoto dele, do que ele próprio. E a primeira qualificação é o quê? Ter avidez por ouvir, escutar. Se alguém pegar simplesmente, eu vou ler, não preciso de ninguém, não vai compreender nada. Mas se alguém ouvir de alguém que tem alguma experiência, principalmente daqueles grandes acharyas, então pode fazer algum progresso. Alguém aí? Isso.
no verso 17. Srimvatam Sakatha Krishna Punyashravana Kirtana Vijantastohi Abhadrani Vidhunoti Suhit Satam. Carol Vale. Lincoln. De boa, Prabhu. Eu tô chegando em casa, não vou conseguir ler ainda não. Tá, Júlia. Ninguém vai ler? Também eu consigo, Prabhu. Consegue? Tô ainda chegando em casa. Não, tô chegando em casa ainda. Então vamos lá. Shri Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paranatma, super-alma, no coração de todos e o benfeitor do devoto, veraz, purifica do desejo de gozo material o coração do devoto que desenvolve o desejo ardente de ouvir suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas quando adequadamente ouvidas e cantadas. Significado: as mensagens da personalidade de Deus, Shri Krishna, não são diferentes dele. Portanto, sempre que ouvir e o glorificar inofensivos de Deus são efetuados. Não, peraí. Portanto, sempre que eu ouvir e glorificar inofensivo, ou seja, sempre que alguém ouvir e glorificar sobre Deus sem ofensas são efetuados, deve-se entender que o Senhor Krishna está ali presente sob a forma de som transcendental, que é tão poderoso como o Senhor em pessoa. Em seu Shikshastakam, Shri Chaitanya Mahaprabhu afirma claramente que o santo nome do Senhor tem todas as potências do Senhor, e que ele dotou seus nomes inumeráveis com a mesma potência. Não há fixação rígida de tempo, e qualquer um pode cantar o santo nome com atenção e reverência, quando lhe convier. O Senhor é tão bondoso conosco que pode se apresentar perante nós pessoalmente, sob a forma do som transcendental, mas infelizmente não sentimos prazer em ouvir e glorificar o nome e as atividades do Senhor. Já discutimos como desenvolver o gosto de ouvir e cantar o som sagrado. Isto podemos obter por meio do serviço ao devoto puro do Senhor. O Senhor corresponde com reciprocidade a seus devotos. Quando vê que um devoto é completamente sincero em querer ser admitido ao transcendental serviço ao Senhor, e assim tem se tornado ansioso por ouvir sobre ele, o Senhor age no coração do devoto de tal maneira que este possa facilmente voltar a ele. O Senhor está mais ansioso por levar-nos de volta a seu reino do que nós possamos desejar. A maioria de nós não deseja absolutamente voltar ao Supremo. Apenas uns pouquíssimos homens querem voltar ao Supremo. Mas qualquer pessoa que deseje voltar ao Supremo, Shri Krishna auxilia de todas as maneiras. Não podemos entrar no reino de Deus a menos que nos limpemos perfeitamente de todos os pecados. Os pecados materiais são produto de nossos desejos, de nos assenhorar-se da natureza material. É muito difícil desvencilhar-se de tais desejos. As mulheres e a riqueza são problemas muito difíceis que impedem o devoto de avançar no caminho de volta a Deus. Muitas pessoas resolutas na linha devocional caíram vítimas desses encantamentos e assim se afastaram do caminho da liberação. Mas quando alguém é auxiliado pelo próprio Senhor,
todo o processo torna-se facílimo, pela divina graça do Senhor. Ficar ávido do contato com mulheres e riqueza não é algo surpreendente, porque todos os seres vivos estão associados a tais coisas desde tempos remotos, praticamente imemoriais, e demora um pouco. Falando aqui mulher para homem e homem para mulher, mesma coisa. Bom. E demora um pouco até que se recuperem desta natureza adventícia. Mas, se nos ocuparmos em ouvir as glórias do Senhor, gradualmente compreenderemos nossa verdadeira posição. Pela graça do Senhor, um devoto assim obtém força suficiente para defender-se da turbulência, e gradualmente todos os elementos perturbadores são eliminados de sua mente. Falou. Purifica o coração daquele que desenvolve o desejo ardente de ouvir suas mensagens. Quando adequadamente ouvidas e cantadas. A gente ouve e recita ou canta adequadamente, algum resultado real vai vir. Então, a primeira coisa é estar ávido por escutar as glórias, passatempos, instruções, nomes de Cristo. Fazendo isso, se a pessoa ouve bem, a recitação das Escrituras entra pelo ouvido e purifica o coração. Ela vem pelo ouvido. A gente reflete, guarda no coração, isso lá dentro vai purificando de coisas indesejáveis. Né? A gente pode obter paz interior. Você vê, vários versos falou aqui que a primeira coisa e o mais importante é ouvir. O próprio Parikshit Maharaj, que escutou esse estimado Bhagavata, ele não praticou nada, só ouviu. Ele ouviu, sabia que ia morrer em uma semana, e que ele fez, escutou o estimado Bhagavata. Cadê o Goswami? Essa prática de escutar uma semana sem parar, ele foi Goloka Vrindavan. Conseguiu a perfeição da vida. Então, é muito importante. A primeira coisa, mais importante, é escutar, ficar ávido por escutar sobre o Gita, Bhagavad, os Vaishnavas, etc. Alguém aí? 18. Nasta praesha bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naistiti. Pode. Assistindo regularmente às aulas sobre o Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído, e o serviço amoroso à personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Significado. Aqui está o remédio para eliminar todas as coisas inauspiciosas de dentro do coração, as quais são consideradas obstáculos no caminho da autorrealização. O remédio é a companhia dos Bhagavatas. Há dois tipos de Bhagavatas, a saber, o livro Bhagavata e o devoto Bhagavata. Ambos os Bhagavatas são remédios apropriados, e ambos, ou qualquer um dos dois, pode ser eficiente o bastante para eliminar os obstáculos. Um devoto Bhagavata é igual ao livro Bhagavata, porque o devoto Bhagavata leva sua vida de acordo com o livro Bhagavata,
E o livro Bhagavata está cheio de informações sobre a personalidade de Deus e seus devotos puros, que também são Bhagavatas. O livro Bhagavata e a pessoa Bhagavata são idênticos. O devoto Bhagavata é um representante direto de Bhagavan, a personalidade de Deus. Assim, por se comprazer ao devoto Bhagavata, pode-se receber o benefício do livro Bhagavata. A razão humana não consegue entender como é que, por servir ao devoto Bhagavata ou o livro Bhagavata, se obtém promoção gradual no caminho da devoção. Mas, na verdade, estes fatos são explicados por Srila Narada Deva, que em sua vida anterior fora filho de uma criada. A criada estava ocupada, servindo humildemente aos sábios, e deste modo ele também entrou em contato com eles. Simplesmente por ter se associado com eles e aceitado os restos da comida deixada pelos sábios, o filho da criada teve a oportunidade de tornar-se o grande devoto e a personalidade Srila Narada Deva. Esses são os efeitos miraculosos da companhia de Bhagavatas. E para entendermos esses efeitos praticamente, observemos que, por tal companhia sincera dos Bhagavatas, é garantido que receberemos facilmente conhecimento transcendental, com o resultado de nos tornar fixos no serviço devocional ao Senhor. Quanto mais progresso façamos em serviço devocional, sob a orientação dos Bhagavatas, mais nos fixamos no transcendental serviço amoroso ao Senhor. As mensagens do livro Bhagavata, portanto, têm que ser recebidas do devoto Bhagavata, e a combinação desses dois Bhagavatas ajudará o devoto neófito a avançar cada vez mais. Dois Bhagavata, Bhakta Bhagavata e Srimad Bhagavata. O Bhakta Bhagavata é o Bhakta vivo, aquele que explica, ou seja, está mais vivo, é mais importante para a gente escutar. Os dois são importantes, mas o Bhakta Bhagavata é mais. Ele explica, o livro não fala com a gente, o Bhakta Bhagavata fala. Qualquer dúvida pode ser tirada pelo Bhakta Bhagavata. O livro, às vezes, dependendo da acentuação, difícil de entender. O Gurudeva falava, alguém chegar, aonde está você? Perguntando. Aonde você estava agora? Onde você estava agora, hein? Ou seja, a mesma frase tem vários significados. Então, nas escrituras, difícil. Mas quando o Acharya vem e fala, ele explica em qual sentido está falando aquilo. É mais importante, chamar de Bhakta Bhagavata. Então, ouvir esse chamado Bhagavata deles purifica o coração. Desafortunadamente, a gente escuta, aí como as impurezas são muitas, então a gente demora um pouco para realmente purificar de todas as impurezas. Igual Narada, por exemplo. Narada era filho de criado, associou com Bhakta Bhagavata 4 meses. Tomava Mahaprasada deles. Aquilo foi suficiente para purificar o coração dele e depois ele recitar o nome e ter uma visão momentânea de Bhagavan. A gente não é nada. Então a gente tem que escutar mais, ter fé, escutar mais e saber que é um processo gradual. Continuar dia a dia e ir purificando cada vez mais, vida após vida, até chegar totalmente livre de todas as impurezas. Isso só é possível escutando Gita, Bhagavata, as escrituras de um devoto Bhagavata, que é os associados eternos de Deus. Na falta deles, eles são muito raros, a gente escuta. Pelo menos os sinceros praticantes não tem muita
o mesmo efeito, mas pode ser de alguma ajuda, incentivo. Principalmente se tem um Bhakta Bhagavata associado, deve escutar dele. É o que mais purifica. Então falou aqui. A inauspiciosidade é destruída por escutar. Como deve escutar? Continuamente. Nityam Bhagavata Sevaya. De forma contínua. Deve servir o devoto Bhagavata e escutar o livro Bhagavata. Nityam significa eternamente ou constantemente, sem parar, dia após dia. Isso é o que a gente pode fazer para purificar aos poucos. Quanto mais fazer isso, mais purifica. O caminho é longo, mas o negócio é seguir firme nele, né? O objetivo da vida é esse, compreender e ter devoção por Deus. Então, a maneira é essa, explicar nas escrituras, então o melhor se fazer é isso. Pelo menos eu acho que é. Alguém antes de cantar? Alguém dúvida? Pergunta? Não, obrigada. Não, Prabhu. Então, bom. Quem cantou a última vez? Carol, né? Fui eu. Vamos lá, então, Ali. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva.
Jai Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Gurudeva. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada. Nitai Goura Haribo, 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 Nitai Goura Haribo. Nitai Nitai Nita Gora Gaura Haribo, 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 Nita Gora Nitai Gaura Haribo. Haribo. Nitai Goura Haribo, 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 Nitai Goura Haribo. Nitai Nita Gora Gaura Haribo, 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 Nita Haribo, Gora Nitai Gaura Haribo. Haribo. Nitai Goura Haribo, 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 Nitai Goura Haribo. Nitai Nita Gaura Gora Haribo, 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 Nita Nitai Gora Gaura Haribo. Haribo. Jai Shri Guru Gauranga Narika Giridhar Pada Vinod Jai. Jai Jai. Jai Satchinandana Gaur Ki Jai Jai. Satchinandana Gaur Hari Ki Jai Jai. Navadvip Dham Ki Jai Jai. Ram Parikrama Ki Jai Jai. Bhakta Vrinda Ki Jai Jai. Jai. Guru Pad Padmam Vishnu Pad Brahman Satyavada Kacharya Shishya Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Jai Om Vishnu Jai. Pad Shishya Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai. Saraswata Gaudiya Vaishnava Sampradaya Ki Jai Jai. Jai Shri Rupa Goswami Ki Jai Sad Goswami Jai. Prabhu Ki Jai Jai. Panchatattma Shri Gaura Hari Ki Jai Shri Gaura Jai. Janmotsav Ki Jai Shri Gaura Jai. Purnima Tithi Ki Jai Jai. Satchinandana Gaur Jai. Jai Jai. Pavan Shri Nityananda Prabhu Ki Jai Shri Bhagavan Jai. Shri Hadev Jai. Bhakta Prabhat Prahlad Maharaj Ki Jai Ramacharya Jai. Das Thakur Ki Jai Jai. Srimad Bhagavat Mahapuran Ki Jai todos nós Jai. unidos Ki Jai Jai. Shri Jai. Harinama Sankirtana Ki Jai Jai. Premanande Hari Hari Bo Haribo. Haribo. Gratidão, Prabhu. Boa noite. Gratidão. Boa noite a todos.